Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar a nossa aula quadro de comando para motor submerso 6 cavalos, 220 volts, monofásico, ok? Então aqui nós temos um painel, um quadro de comando para motor de 3. Então aqui nessa aula eu já apresentei, tá? Já publiquei no YouTube. Então hoje vou apresentar para vocês um quadro de comando, esquematizar um circuito para um motor monofásico de 6 cavalos. Então, se eu fosse confeccionar um painel para um motor de 6 cavalos, isso aqui é para 3 cavalos, que é um capacitor permanente e um de partida. Se fosse para um motor de 6 cavalos, quantos capacitores eu usaria aqui? Eu teria que usar 2 capacitores permanentes e 2 capacitores de partida. 2 capacitores de 25 microfarad, 380, e 2 capacitores de 270, 304 microfarad. Certo? Então, isso aqui é um quadro para o motor de 3. Só que a nossa aula hoje vai ser para o motor de 6 cavalos. Aqui eu tenho o contator principal, o relé térmico, relé de nível, temporizador, contator auxiliar de partida, que faz parte desse capacitor aqui, esse contactor de partida. Ele passa 3 segundos. E aqui nós temos o disjuntor bipolar. Aqui nós temos os bornes de ligação. Alimentação do quadro, aqui 220 volts, e a saída do motor, saída de boias e relé de nível, aqui a régua de borne. Então a nossa aula hoje é quadro de comando para motor submerso, 6 cavalos, 220 volts, monofásico. Então vamos lá para a pergunta da Thaís, vamos lá para a nossa aula. Aqui está a pergunta da Thaís, pessoal, aqui a gente está selecionado, presta atenção à pergunta. Boa tarde, professor. Gostaria, se possível, que o senhor me enviasse um diagrama com 4 capacitores, 2 de partida e 2 permanentes para motor de 6 cavalos, 220 volts. Então, a Thaís, ela está por dentro, então ela estudou. Porque a partir do momento que ela diz que eu quero 4 capacitores, ela está correta. Então, ela estudou, então ela pediu algumas informações, ela está correta. Então, Thaís, você que está nos assistindo agora, eu vou responder a sua pergunta. Eu vou apresentar agora o diagrama de comando e força para o motor de 6 cavalos, 220 volts, ok? E logo que eu terminar a aula, eu encaminho o esquema para você. Então aqui é a nossa aula, pessoal, que eu já apresentei no YouTube, comandos elétricos, motor de 223 CV com capacitor de partida permanente. Então vocês assistem aí, já está com 45 mil visualizações. Foi publicado no 24 de janeiro de 2016. Então vocês assistem esse vídeo aí, certo? E tá aqui, eu pausei, porque a gente vai iniciar nossa aula agora para o motor de 220 volts, 6 cavalos. Aqui é 3, agora eu vou apresentar para o motor de 6 cavalos. Então vamos lá. Então tá aqui o diagrama. Então pessoal, aqui está o diagrama de força à esquerda, motor monofásico, 6 cavalos, e aqui nós temos o diagrama de comando, certo? Então, o diagrama de força para um motor de 6 cavalos, 220, nós vamos precisar de 2 capacitores de 25 microfarad e vou precisar de 2 capacitores de partida de 270 microfarad. Então, a Thaís está correta. Aqui estou respondendo neste exato momento a pergunta da Thaís Silva, 16 horas. Então, está aqui o diagrama, o esquema que ela está pedindo é esse aqui, ó. Então, 2 capacitores de 25 e 2 capacitores de 270. Tá aqui. Então, como é que funciona? Aqui tem um diagrama de força. Nós temos um disjuntor bipolar. Aqui nós temos fase neutra. Aqui é terra. Aqui é jampeado. Aqui é neutro. E aqui o relé térmico. Capacitor de partida. Capacitor de partida são 2. Aliás, capacitor permanente são 2. 25 microfarad e 25 microfarad. São 2. E 2 de 270, 304 microfarad. Esses dois capacitores de partida de 270, eles são 220 volts. Esses dois capacitores de 25 microfarad é 380 volts, certo? Então tá aqui, são ligados em paralelo, certo? Quando os capacitores são ligados em paralelo, as suas capacitâncias se somam. Então aqui nós temos o contator principal, C1, e o contator de partida, C2.
Então temos aqui o diagrama de comando, temos relé térmico, botão desliga, botão liga, contato auxiliar aberto C1, C1, bobina do contator principal C1, temporizador está ajustado para 3 segundos e temos o contator auxiliar de partida dos capacitores de partida. Contato fechado, temporizador, ele abre com 3 segundos aqui. Então vamos testar aqui como é que funciona. Então fecho o disjuntor bipolar, esse disjuntor é de 50 amperes, porque o motor é 6 cavalos. Pressiono o botão liga, o motor vai partir aqui, vai entrar C1 e C2. Transcorrido o tempo de 3 segundos, C2 sai, porque vai tirar os dois capacitores de partida. Então vamos lá. Motor partiu, aqui vai sair, ó. C2 vai sair, saiu no tempo. Então ficou funcionando agora com capacitores permanentes. Capacitor de partida saiu. Então vou testar mais uma vez. Desligo aqui. Ligo novamente, vai partir o motor. Tempo 3 segundos, ele vai desligar aqui, ó. Ficou o contator principal. Então neste exato momento o motor está funcionando em 220 volts monofásico, certo? Bom pessoal, aqui a pergunta é o seguinte: esse motor ele é 6 cavalos 220. Se eu fosse partir o motor de 6 cavalos bifásico 440, o que eu ia mudar aqui? Então você só ia eliminar um capacitor desse aqui 270. Vocês vão eliminar, ó. Então elimina, vou tirar. Para motor, preste atenção, vai ficar funcionando. Isso aqui é para motor bifásico. Motor bifásico só vai precisar de 2 capacitores permanentes, tá aqui, e um capacitor de partida, tá aqui, ó. Então só vou precisar de um capacitor de partida para motor de 6 cavalos 440 aqui, ó. Então vocês colocam 440 volts, certo? Aqui no lugar do neutro, vocês vão colocar, aqui no lugar do neutro, vocês vão colocar uma fase. Só que no caso de cima não existe motor bifásico, só existe motor monofásico e trifásico. Então eu vou simular aqui para um motor de 440, aqui não vai mudar nada. Vai ficar do jeito que está aqui, ó. Certo? Não vai mudar nada. Aqui no lugar do neutro, vocês vão colocar uma fase. Então vamos testar, ligar, tá aí funcionando o motor, que é o disjuntor. Esse disjuntor é de 25. O motor bifásico é de 25 amperes, não de 50, 25 amperes. O motor de... Então, neste exato momento aqui está funcionando para motor bifásico 440 volts, 6 cavalos. São precisar de 2 capacitores permanentes de 25 microfarad e um capacitor de 273 microfarad. Então, eu vou ampliar, desligar e ampliar aqui para vocês verem o diagrama de força. Está aqui, ó. São 2 capacitores de 25 e um de 270. Para o motor de 6 cavalos, 440 volts. Está aqui 440 volts. Aqui no lugar do neutro vocês colocam a fase, porque o K de cima não tem motor bifásico, só tem motor monofásico e trifásico. Então estou simulando aqui como se fosse motor bifásico. Aqui é só acrescentar o fio fase aqui, certo? Então está aqui. Apresentei para vocês o monofásico de 6 cavalos e o bifásico de 6 cavalos. Então o bifásico é esse aqui, pessoal. Vou mostrar a foto para vocês agora. Esse motor, esse aqui, ó. Tá aqui, ó. O bifásico é esse. Tá aqui, são 2 fusíveis, pode ser um disjuntor bipolar, 2 capacitores permanentes e um de partida, 270 microfarad o preto e os 2 brancos de 25 microfarad, certo? Então tá aqui, isso aqui é um quadro para o motor de 440 bifásico 6 cavalos, tá aqui, ó. Tá aqui o desenho que eu apresentei agora. São 2 capacitores de 25 e um de 270, certo? Tá testado. Ok? Então a nossa aula de hoje é motores monofásicos de 6 cavalos. Então eu vou voltar para a nossa aula. Então vou ter que deixar aqui o capacitor. Você encontra aqui, ó. Aqui no caso de cima não existe capacitor. Estou utilizando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui vocês clicam aqui no quarto. Estou utilizando
capacitor detector. Estou utilizando capacitor detector, porque o card de cima não tem capacitor eletrolítico e nem de partida. Então clica aqui, arrasta e coloca aqui, ó, aqui o símbolo de capacitores, certo? Então você tem que saber utilizar o card de cima. Se você não souber, você fica perdido. Isso aqui eu posso usar como capacitores, porque está aqui a simbologia de capacitores. Então você pega aqui, ó, esse diagrama que eu estou apresentando agora, neste exato momento, é para motor de 6 cavalos, 220 volts, motor submerso, marca Leão, para pulso artesiano, 6 cavalos, 220 volts, tá? Tem que ir tensão 220 volts, colocar aqui 220 volts, 6 cavalos. Isso aqui eu estou respondendo a pergunta da Thaís, tá aqui, ó, onde está selecionado. Boa tarde, professor. Gostaria que, se possível, que o senhor me enviasse um diagrama com 4 capacitores, 2 de partida e 2 permanentes para motor de 6 cavalos. Está aqui 2 capacitores permanentes de 25 microfarad, 380, e 2 capacitores de 270 microfarad. Então está aqui 270 microfarad e 324 microfarad de 220 volts. Tá aqui, pessoal. 2 capacitores de partida, 270, e tá aqui, eu vou ampliar para vocês verem. Aí, Thaís, tá aí, ó. Tá aí a sua pergunta, tá respondida, estou respondendo nesse exato momento. 2 capacitores de 25 microfarad permanente, esse capacitor é de 380 volts, e 2 capacitores 470, 220 volts. Está aqui o esquema que eu vou encaminhar para você. Certo? Eu vou encaminhar o esquema, vou deixar meu e-mail lá no seu comentário e você entra em contato comigo que eu vou encaminhar esse esquema para você. Tá aqui, já está testado. Eu vou testar mais uma vez. Isso aqui é para motor monofase de 6 cavalos. Tá aqui o diagrama de força e o diagrama de comando. Vou testar. Ligo o disjuntor bipolar 50 amperes. Ligo o comando. Motor partiu aqui, ó. 3 segundos, sai C2 e o motor permanece funcionando. Então tá aqui os capacitores, 4 capacitores. Tá ok, pessoal? Então tá aqui, eu estou encerrando a aula. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima.